Shalom, shalom, graça e paz. Que a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã. Bom dia a todos. Com alegria que estamos aqui mais uma vez para adorar e para louvar o nosso Senhor, nosso amado Senhor. Então eu peço que todos fiquem de pé para que a gente possa começar. Eu queria compartilhar o Salmo 117 com vocês, que diz assim: todos os povos devem louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Hoje, Senhor, estamos aqui para declarar que queremos te louvar. Senhor, que este culto seja um culto, Senhor, que nós possamos estar te adorando em espírito e em verdade. Senhor, eu declaro que este lugar pertence a Ti. Espírito Santo de Deus, Tu tem total liberdade para agir nas nossas vidas, para falar, para nos ministrar. Queremos estar aqui, Senhor, entregando nossos corações no Teu altar. Entregamos nossa vida, Senhor, tudo que temos, tudo que somos a Ti nesta manhã. Te bendizemos, Te adoramos, Te glorificamos, Senhor. Que o nosso louvor, Senhor, suba a Ti como um incenso suave, assim como as nossas orações feitas hoje aqui. Queremos declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas. Queremos declarar que Te amamos. Queremos declarar que pertencemos a Ti. Senhor, muito obrigada por estarmos na Tua casa. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tens sido, Senhor, bom para conosco. A Tua misericórdia, Senhor, tem se renovado a cada manhã sobre nossas vidas. Com gratidão, Senhor, com gratidão queremos Te adorar. Você que levanta as suas mãos agora para adorar o Senhor, adore ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, a graça dEle venha sobre ti, a graça dEle venha sobre este lugar, a incrível graça dEle que supera todas as suas dificuldades e seus problemas, que hoje, independente daquilo que tu estás a viver, a graça do Senhor superabunde na sua vida. É a graça dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em nome de Jesus, que o Senhor te toque, que o Senhor te renove, que o Senhor cure, que o Senhor te liberte hoje nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bora com a animação louvar ao Senhor hoje, nessa manhã. Bora. Então bora lá com os palcos. Quem vence em nós
assim, não parece que todo mundo aqui está livre. Eu quero ver todo mundo livre mesmo aqui. Balança teus braços, se solta na presença do Senhor, canta mesmo, adora Ele. Amém? Nós estamos felizes hoje, Senhor, porque a Tua graça é incrível, o Teu amor não tem fim. E nós hoje te louvamos, te adoramos, te bendizemos com alegria. Amém? Vamos declarar novamente incrível graça? Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida desce a mim. Agora livre sou. Oh, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Incrível graça é amor que não tem fim. Não, 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 não. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida desce a mim. Agora livre sou. Oh, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Declaramos hoje que digno é o Cordeiro de Deus, digno és tu, Senhor, aquele que venceste a morte, aquele que te entregaste por nós, sem mácula, sem pecado, mas mesmo assim tu te sacrificaste no nosso lugar, tu levaste a nossa cruz, tiraste de nós todo o peso e carregaste, e ainda hoje, Senhor, tu declaras que é para nós deixarmos as nossas ansiedades e tudo aquilo que pesa em nós aos teus pés. Então nós declaramos hoje que tu és digno, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte. Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida desce a mim. E agora livre sou. Oh, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Incrível graça é amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida desce a mim. E agora livre sou. Oh, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Te adoramos, Senhor. Na palavra do Senhor em Apocalipse diz: eu sou aquele que vivo, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre.
e tenho as chaves da morte e do Hades. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que está vivo, Tu venceste a morte. Não há nada maior do que a morte, e Tu venceste. Ó Senhor, nós te louvamos, te adoramos. Tu és o nosso Deus. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, pois só Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos por seres um Deus tão poderoso. Nós te adoramos, Senhor, por toda a criação que Tu criaste, porque Tu és o Rei dos Reis. Oh, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Entre agora na presença de Deus e louve Ele com sinceridade, louve Ele com amor, adore Ele com as melhores palavras que você tem para dizer a Ele hoje. Eu sei que às vezes é indescritível a maneira que nós podemos falar com o Senhor. Muitas vezes nós não sabemos nos expressar, mas hoje tenta entregar tudo aquilo que você sente por Ele. Declare: te amamos, Senhor, te louvamos por sua presença. O meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é
Deus Todo-Poderoso, que era e Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Cantem ao Senhor todas as terras. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és digno de glória. Tu és digno de muitíssimo louvor, Senhor. E é para isso que nós estamos aqui hoje, Deus. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Vamos afirmar novamente. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra.
tua graça, vem com o teu poder sobre a tua igreja nesta manhã, Senhor. Que nós possamos sentir o teu amor, o teu abraço nesta manhã, Senhor Jesus. Vem com a tua graça sobre nós, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor. Santo e poderoso, Rei do universo, santo e poderoso, Rei sobre a nossa casa, santo e poderoso, Rei sobre a nossa igreja, santo e poderoso, Reino sobre as nossas vidas. Nos rendemos a ti nesta manhã, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor. Toda a honra, toda a força, todo o louvor para ti, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor. Desejos, porque coroas nós não temos, Senhor, e rendemos a nossa vida a Ti, Senhor. Declaramos que és santo, 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 poderoso nas batalhas, amoroso no juízo, misericordioso sobre cada um de nós. Nos rendemos a Ti, Senhor, nesta manhã. Toda a honra e toda a glória são para Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Podemos tomar os nossos lugares. Amém. Bom dia que eu ainda não vi. Graça e paz. Shalom. Vamos liberar as nossas crianças, tão ansiosas, para que possam ir receber o que o Senhor tem para elas. Amém. Declaramos que a mesma unção que está aqui a ser ministrada sobre as nossas vidas estará lá dentro sobre as nossas crianças. Amém. Podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Vamos ler o versículo 4. Amém. Que é a mesma passagem da semana passada. Então diz lá assim, Atos 19, no versículo 4. Vamos ler o 4 e o 5. Diz assim: Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Espírito Santo, continua, Senhor, a controlar tudo o que se passa aqui. Tudo entregamos nas Tuas mãos, entregamos esta palavra, entregamos cada vida. Pedimos que possas falar connosco, pedimos que possas direcionar esta ministração, Senhor, que possas tirar toda a preocupação que nós possamos ter, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra, Senhor. E que possas preparar os nossos corações, Senhor, como uma terra fértil para que quando a Tua palavra vier, como esta semente de vida, ela possa germinar e trazer vida e abundância em cada um de nós. E frutos de mudança e de transformação, Senhor. É o que eu oro no nome santo de Jesus. Para a glória do Pai. Amém. No domingo passado fomos ministrados sobre esta passagem. Quem não esteve presente pode ver, e se não viu ainda no YouTube, pode ver, porque nós vamos fazer, se o Senhor nos permitir, vamos fazer uma série de 3 semanas, não é?
que esta passagem fala de 3 estádios que nos permitem conhecer Deus. O primeiro é o arrependimento, que foi o que foi falado a semana passada. Hoje vamos falar sobre a obediência à palavra ou ao senhorio de Cristo. E na semana que vem, se Deus permitir, vamos falar sobre batismo e relacionamento com o Espírito Santo. Acho que o Senhor hoje já começou a ensaiar aqui com o louvor. Alguma coisa. O senhorio de Cristo, Ele manda. E a gente tem que fazer mesmo aquilo que a gente não se sente confortável para fazer. Amém. Então, senhorio de Cristo. O melhor exemplo de senhorio de Cristo do que aconteceu hoje aqui no louvor é um belo exemplo. Mas nós muitas vezes dizemos que Jesus é o nosso Senhor. Mas será que é mesmo o nosso Senhor? A verdade, sem arrependimento, sem que Jesus seja o Senhor da nossa vida, que é o seu senhorio, nunca vamos ter uma parceria com o Espírito Santo. Podemos conhecer o Espírito Santo, podemos até experimentar coisas, experiências, viver acontecimentos, mas é como se a gente estivesse a ver um filme em que alguma coisa passa, mas não fazemos parte do filme. E quando nós temos arrependimento, senhorio de Jesus na nossa vida e relacionamento com o Espírito Santo, nós fazemos parte do filme. Lembram-se daquele filme há uns anos atrás, que acho que era com o Schwarzenegger, que havia uma criança que entrava no filme e depois o herói de espionagem, que era o Schwarzenegger no filme, a criança entrava no filme lá com um bilhete especial no cinema. Acho que se chamava Verdade da Mentira ou uma coisa qualquer, um filme giro. Ele entrava no filme a criança e vivia as aventuras com o personagem que ele gostava dos filmes de ação. É um filme giro, já deve ter para aí uns 20 anos, mais velho que alguns de vocês aqui. Mas era a cor, com o Schwarzenegger também, no auge da sua força. Hoje não, hoje é, mas na altura, auge da força. Mas é mais ou menos o mesmo. Nós podemos ver um filme que o Espírito Santo vai agindo aqui ou ali, ou nós podemos fazer parte do filme, estar ali a sentir o Espírito Santo a ser usado por Ele. Isso é maravilhoso. Mas voltando hoje ao Senhorio, para Jesus ser o nosso Senhor, há princípios simples. Um deles é que nós temos que nos submeter aos valores e às verdades de Jesus. Não vale a pena nós ficarmos na nossa verdade, às vezes irredutíveis, porque a verdade de Jesus, se for diferente da nossa, a verdade dele é que é a certa. Isso é que é importante nós percebermos. Se não podemos ser aquele crente, eu já vos falei do crente 007, não é? Que é aquele crente que é agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. E depois há o crente montanha-russa, que é o crente que um dia está maravilhoso, no dia seguinte a vida está um caos. Imagina, ao domingo é maravilhoso, vem à igreja, na segunda já está lá em baixo. Na terça está lá em cima outra vez. Na quarta está lá em baixo outra vez. Não é o crente bipolar, porque a bipolaridade é uma doença e a gente não pode brincar com essas coisas. Mas é o crente montanha-russa, porque ora está lá em cima no auge da fé e da alegria, ora está lá em baixo, no palco da desilusão. Isto é porquê? Porque nós não temos o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Quando nós temos o senhorio de Cristo, nós percebemos, como a Bíblia nos diz em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo dos céus, e há o dia bom e o dia que não é bom. Nós temos é que estar preparados para isso, com Jesus do nosso lado. Então, para termos o senhorio de Cristo, a primeira ação que nós temos que ter é deixar as obras mortas para trás mesmo. Eu não sei se todos nós conhecemos a história do Antigo Egito. O que é que eles faziam quando morria um faraó? Eles embalsamavam para aquilo nunca se perder, guardavam os tesouros, essas coisas todas, mas deixavam-no de lado. Faziam um mausoléu, uma pirâmide, o que quer que fosse, ficava lá. Porquê? Porque o que é morto, morreu. E as nossas obras mortas morreram. Se estão mortas, morreram. Estão mortas, morridas, matadas. Então, a gente não quer as obras mortas mais para nós. E esse é o primeiro passo para o senhorio de Cristo. Quando nós estamos sempre a pensar no passado, naquela vida do Egito, nós quase que fazemos como o povo do deserto, que era livre, mas dizia que tinha saudades da carne. Esquecia-se das chicotadas, esquecia-se dos pontapés que levava. Só queria carninha. E Deus foi tão bom que até lhes mandou umas rolinhas um dia especial para eles comerem. E nós, às vezes, somos como este povo. Ficamos só a pensar no passado. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu tens saudades de quem tu eras antes de conhecer Jesus? Eu não tenho nenhuma. E quem me conhecia, se calhar, também não. Que ainda é o mais engraçado. Que a gente, às vezes, tem saudades. A gente só pensa as coisas boas, mas quem nos conhece diz carapau, nem pensar aquilo, não interessa a ninguém. E nós às vezes, temos saudades de quem era. Eu não tenho nenhumas. Então, para de ser o irmão gêmeo desse que já morreu lá no dia do batismo. Quem aqui já se batizou? Quando a gente entrou nas águas, morreu lá um caramelo e uma caramela. Deixa-o lá ficar. Não estejas sempre a lembrar do irmão gêmeo que ficou lá na água. Morreu, está morrido, é o velho homem, é a velha mulher. Nós não podemos, na nossa caminhada, estar sempre a pensar mas eu antigamente isto, antigamente íamos para o inferno. E hoje não vamos, graças a Deus. Amém. Então é
É isso que a gente tem que pensar. Nós hoje temos a salvação, hoje temos liberdade, hoje podemos escolher, hoje sabemos escolher. Quando nós estávamos no mundo, nós podíamos achar que éramos livres, era uma corrente muito grande, parecia que não nos prendia aos movimentos, mas prendia. E nós não éramos livres, nós íamos por onde o diabo queria que a gente fosse. A gente às vezes queria fazer o certo e ele conseguia contorcionar ali qualquer coisa e a gente ia para o outro lado. Porquê? Porque não éramos livres. Então ele dava um jeitinho àquela cordinha e a gente ia para aquele lado. Hoje somos livres. Hoje a gente escolhe se quer vir à igreja ou não quer vir, ou quer ficar em casa a descansar. É ou não é? Hoje nós escolhemos se queremos vir à igreja ou se vamos passear com a nossa família. Já agora, aproveito para dizer, vir à igreja é fantástico. Se quiserem tirar um domingo por mês para passear com a vossa família, é fantástico. Deus criou primeiro a família e só depois criou a igreja. Se nós fizermos a nossa vida toda certinha, não é um domingo por mês. 2 já não sei se eu fico tão bem disposto. Um domingo por mês não é isso que nos vai impedir de crescer e vai impedir que a nossa família esteja unida. Lembram-se. Primeira prioridade na nossa vida, Deus. Segunda prioridade na nossa vida, o nosso cônjuge com quem nós temos uma aliança. Este agora tem que ser assim, senão fica feio. Terceira prioridade, os nossos filhos. Porquê? Porque não são nossos, são do Senhor e nós temos a tomar conta deles. Somos mordomos. Quarta prioridade, o nosso sustento ou o nosso estudo. E quinta prioridade, a igreja. Tudo equilibrado, nós conseguimos fazer tudo. Mas a nossa família está primeiro. Portanto, nós conseguimos fazer tudo. Não é por faltar um domingo à igreja que nós não vamos para o céu. Quer dizer, depende do que a gente for fazer no domingo. Não, brincadeira. Mas é importante, temos de ter equilíbrio em tudo. Não podemos é voltar à escravidão do Egito. Então deixa-me perguntar uma coisa. Quando é que tu achas que o Senhor Jesus tem governo sobre a tua vida? Quando é que achas que Ele tem esse senhorio sobre a tua vida? Qual é que está quase para mudar? Que está irrita, que é uma coisa impressionante. Quando é que achas que o Senhor Jesus tem governo sobre a tua vida? Governo sobre as tuas decisões? Governo sobre os teus pensamentos? Já agora aproveito para dizer uma coisa que se calhar nós às vezes não sabemos. O Espírito Santo de Deus, o Senhor nos diz na sua palavra, é o único que pode sondar o nosso coração e esquadrinhar a nossa mente. O diabo não pode fazer isso. Os demónios não podem fazer isso. Se alguém alguma vez te disse, não é verdade, o que eles podem é influenciar-nos superando coisas ao nosso lado. Qualquer pessoa pode influenciar. Imagina assim, estamos ali no café, não sabes se vais beber uma pina colada ou um leite com chocolate. Imagina, não sabes. Se eu chegar ali ao lado e disser assim, ontem vi uma pina colada, estava tão boa, o que é que tu vais escolher? É a pina colada. Ele não faz nada que a gente não consiga fazer. Que é superar ou ouvir. Depois a gente ou agarra ou não agarra. Ele não tem a capacidade de pôr nada na tua mente, nem nada no teu coração. Se a nossa mente estiver cativa ao Espírito Santo, se o nosso coração tiver verdadeiramente Jesus, Ele sopra e o vento leva. E não faz nada. E é isso que a gente tem que perceber. Mas então, o Senhor Jesus tem governo sobre os teus olhares? Quando tu olhas. Davi não tinha. Deus não governava o olho de Davi. Por isso é que Davi viu o Batseba a tomar banho e pecou. Temos governo, o Senhor Jesus tem governo sobre os nossos olhares e sobre a nossa boca, sobre aquilo que a gente fala. O Senhor Jesus tem esse governo. Se estes 4 pontos tu consegues perceber que Jesus governa isto, podemos dizer que estamos no bom caminho para o Senhor de Jesus ser uma verdade. Se Jesus não governa sequer isto, então Jesus ainda não é o Senhor da nossa vida. Porque ainda temos outros pontos. Temos os pontos da carteira, sabem? Aquele problema dos cristãos, dos crentes, que é a carteira. A carteira é um grande problema. O outro problema, às vezes, é outras coisas que eu não vou falar aqui, que não interessa agora. Mas se isto não é uma realidade na nossa vida, então a nossa obediência ao Senhor Jesus, à sua palavra, é algo que não existe. Porquê? Porque o que o Senhor Jesus nos diz é que quando nós o aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador, nós nos tornamos servos dele. Lembram-se dessa ministração que o Senhor nos deu? Nós éramos escravos e Jesus comprou-nos para ser seus servos. Só que não nos obriga a nada. Dei aquele exemplo até aí com as pessoas ricas, que era o Alcemar e o Carlos Guimarães. Não é? Um era super rico e pagava-me uma dívida nessa administração. Não lembram? Tem que ir lá ver ao YouTube. Eles não tomaram essa palavra. Eu, no lugar deles, já estava a jejuar desde essa altura para a riqueza que eu disse daqui e vi sobre a vida deles. Não sei, se calhar até estão a fazer isso, para Deus trazer essa riqueza poderosa. Mas a verdade é que a nossa obediência à sua palavra muitas vezes não existe. Por isso é que hoje muitas igrejas têm muita gente, mas gente que conhece pouco de Deus. E quando nós conhecemos pouco de Deus, é fácil que alguém nos influencie
e nos sopra as tais coisinhas. E porquê é que as igrejas conhecem, muita gente conhece pouco de Deus? Porque Jesus não é o Senhor das suas vidas. Jesus é o Jesus que deu a vida na cruz, Jesus é o Jesus que salva, que cura, que faz isso tudo, mas não é Senhor das nossas vidas. É fácil nós acharmos que Jesus faz tudo no mundo quando chega aqui à nossa quintinha particular. Isto fica mais difícil, que a gente às vezes encolhe-se e não deixa Jesus fazer. E porquê é que Jesus muitas vezes não é o Senhor das nossas vidas? Porque nós não estamos fundamentados nas verdades da Bíblia. Se nós estivermos fundamentados nas verdades da Bíblia, nas verdades que Jesus proclamou, dificilmente nós vivemos fora do senhorio de Cristo. Porquê? Porque nós percebemos que aquilo é uma verdade. Deixa-me dar-te um exemplo muito simples. Se tu estiveres cansado ou cansada, imagina, estamos aqui sentados e num lugar qualquer, estás cansado, o que é que a gente faz quando está cansado? A gente senta-se. Porquê? Porque alguém nos ensinou quando éramos crianças que a gente quando está cansado se senta. É uma verdade que nós adquirimos para nós. Se nós não nos fundamentarmos nessa verdade, nós quando estivermos cansados fazemos o quê? Desfalecemos, porque não nos sentamos. Às vezes são coisas tão simples, mas são coisas que a gente interiorizou. E nós temos que interiorizar as verdades de Jesus para isso poder mudar a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, deixa eu falar aqui um pouquinho breve do que é a nossa caminhada. Quando nós aceitamos Jesus e nos arrependemos e passamos o primeiro estádio, nós somos como bebés espirituais. Nós não sabemos nada, é ou não é? Nós não sabemos os 10 mandamentos, se calhar muitos também não sabem hoje. Nós não sabemos sequer quem era Jesus, não sabemos nada do que é o mundo espiritual. Então nós fazemos o quê? Nós somos como os bebés. Hoje temos não está cá a Alice, que é mais pequenina, mas temos aqui também os bebés um pouquinho maiores. O que é que acontece com um bebé? O bebé vai dando os primeiros passos, vai caminhando, vai caindo, vai caminhando. E nós, quando aceitamos Jesus, fomos assim. Não conhecemos muito, ainda não sabemos bem quem é o Espírito Santo, não sabemos bem o que Deus pode fazer nas nossas vidas e nós somos limitados, como um bebé é limitado. Quando nós chegamos à fase em que nós já entendemos o relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos dizer que já estamos numa fase de alguma maturidade espiritual. Não é? Não interessa se temos 1 ano, 2, 3, 10 de crentes, quando nós já entendemos quem é que o Espírito Santo é na nossa vida, como é que ele funciona, como é que ele pode ajudar-nos, aí nós acertamos mais do que o que falhamos. O bebê falha mais do que o que acerta. Podemos dizer que estamos a entrar na idade adulta. E o que é que nós temos aqui no meio? Aqui temos arrependimento, início da nossa caminhada, aqui temos a nossa maturidade. O que é que nós temos aqui no meio? No meio disto tudo está a fase em que nós temos que aprender a obedecer à palavra e ao senhorio de Jesus. Aqui está a nossa parte, que é como se fosse a nossa fase da adolescência. Não é? Bebé, adulto, imaginar, adolescente. Sabe o que é que acontece aos adolescentes? Há aqui quem tenha filhos adolescentes. Não é? Nós já fomos adolescentes, todos, acho eu. Ninguém nasceu com esta idade, penso eu. Portanto, nós nascemos da forma certa, pequeninos. O que é que acontece na adolescência? Na adolescência, todos nós achamos que sabemos mais do que todos os outros. Não é? Na adolescência, todos nós achamos que somos muito especiais. Todos os que nos ajudam, os pais, os tios, os avós, não sabem nada. A gente é que sabe tudo. Não sei, se calhar fui só eu assim. Não sei se vocês também eram assim. A gente acha, às vezes até achamos que sabemos mais do que Deus. É ou não é? A gente acha que Deus precisa de uma ajuda nossa. Eu não sei. Vocês lembram-se como era o vosso tempo de adolescência? Também eram assim convencidos que como é que o mundo está assim? Porquê é que há estas coisas? Estavam à minha espera para resolver. Se eu não tivesse nascido, como é que o mundo... Não sei como é que o mundo vive. Não. Se eu não tivesse nascido, né? Para vocês gostarem mais. Se eu não tivesse nascido, o mundo, como é que o mundo vivia? Estavam perdidos porque não havia a mim. Não havia a minha pessoa. Isto é um adolescente. Sabem? Como qualquer bom adolescente, até espiritualmente, quando estamos nesta fase de obediência à palavra de Deus, quando estamos nesta fase em que Jesus tem que ser o senhorio da nossa vida, nesta fase da adolescência, muitas vezes somos rebeldes, muitas vezes somos casmurros, muitas vezes pomos em causa a palavra de Deus e temos dificuldade em aceitar uma coisa que começa por A e acaba em E, que se chama autoridade. Seja ela de quem for. Então, se nós na nossa fase de bebezinhos tivemos dificuldade de relacionamento com o nosso pai ou com a nossa mãe, quando chegamos à adolescência espiritual, nós temos dificuldade em aceitar a autoridade do Pai, que é Deus. Temos dificuldade em aceitar a autoridade de quem deu a vida por nós. Mas assim, imagina que estás numa praia e vais nadar, vais para a água
e sentes-te mal e tem que ir o nadador Salvador buscar-te a água. Ok? A tua vida está nas mãos dele. É ele que tem a boia, é ele que sabe nadar. Imagina, tiveste uma cãibra e não consegues mexer. Se ele te disser assim, põe a cabeça para este lado, o que é que tu fazes? Põe a cabeça para este lado. Se ele te disser, não respires agora, o que é que a gente faz? A gente não respira. Se ele te disser, agora nada para este lado comigo, o que é que a gente faz? A gente obedece. Porquê? Porque sabemos que a nossa vida depende dele. Certo? A nossa vida depende de Jesus. Porquê é que a gente não faz o que Jesus manda? É igual. Só não estamos a morrer na água, mas podemos estar a morrer no espírito e na carne. Se nós entendermos que Jesus nos deu vida quando subiu àquela cruz, e se nós percebermos que se obedecermos à sua palavra, se Ele for o Senhor da nossa vida, como aquele nadador Salvador, naquele momento é o Senhor da nossa vida, ali, porque nós não conseguimos sair da água, a nossa vida fica muito mais fácil. Porquê? Porque vamos para a praia, como fomos com o nadador Salvador. E chegamos lá, felizes e contentes, com uma experiência para contar. Mas sem ir para um caixão, que é a parte má. Se nós não aceitarmos Jesus, muitas vezes a nossa morte espiritual acontece e nós perdemos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Mas como nós somos rebeldes, isso muitas vezes leva-nos a questionar a verdade que é verdadeira, se me permitem dizer assim, aquela verdade que é inquestionável. Eu sei que vocês sabem que eu tenho aquele poder, eu tenho um poder de ver os pensamentos e vejo aquelas coisas tipo desenho animado, na cabecinha de cada um. Eu tenho esse poder, quando estou aqui, só quando estou aqui. Tenho esse poder de ver nas vossas mentes os pontos de interrogação e sei que vocês agora estão a pensar assim, não é bem assim, eu não questiono nada a Jesus, eu sou super certinho, o meu nome do meio é Apóstolo Paulo, eu sou certinho, eu não falho nada. Se Jesus soubesse, na altura tinha-me chamado para discípulo dele, para 12 dele, que eu sou o maior, eu não faço nada de errado. Deixa-me dar-te uma palavra de sabedoria que hoje o Senhor está aqui realmente a ativar muita coisa. Nós às vezes queremos muito nas nossas coisas e na fé que temos que ter e é importante. Mas deixa-me dar-te uma palavra de sabedoria que o Senhor está a dar. Onde não chegar a tua fé, a tua obediência leva-te. E é uma coisa que nós como cristãos temos que perceber. Nem sempre é a fé que nos leva a algum lado. É a obediência à palavra de Deus. É a obediência àquilo que Deus nos fala. Porque há momentos na nossa vida em que não precisamos de fé para fazer o que Deus nos manda. Temos é que obedecer. A gente às vezes não entende. A gente não entende muita coisa e Deus manda e a gente tem que ir. Porque senão as coisas não funcionam bem. E isso é importante. Mas voltando aqui ao nosso tema do senhorio da verdade verdadeira, deixa-me fazer-te uma pergunta. Quem é que acredita que a Bíblia é verdadeira? Amém? Alguém tem dúvidas? Não. Se eu fizesse ao contrário, havia silêncio. Muito bem. Então, quem é que acredita que a verdade é algo que é poderoso? A verdade é poderoso. Amém? A verdade é algo poderoso. Então, deixa-me agora, posso provocar um pouquinho. Eu tenho esse poder. Tenho o poder de ver as mentes e tenho o poder de provocar. Deixa-me provocar-te um bocadinho agora. Sabias que nem toda a verdade é poderosa e transformadora? A gente acabou de dizer que a verdade é poderosa, mas pode não ser. O que é que achas que é necessário para que a verdade se transforme em algo poderoso e transformador? Sabes o que é preciso para que a verdade se transforme em algo poderoso e transformador? É necessário que seja verdade para mim ou para ti. Se não for verdade para ti, ou se não for verdade para mim, não faz nada na minha vida. É a tal história do nadador Salvador. Se não for verdade para ti, se não acreditas que o que ele está a dizer é verdade, não vai transformar nada na tua vida, não é poderoso. Se eu não acreditar que aquela verdade é verdade para mim, não muda nada. Deixa eu explicar porque é que eu estou a dizer isto. A verdade por si só não muda nada. Aquela Bíblia está ali fechada. Aquela Bíblia, uma Bíblia são 66 livros. Aproveita para a aula já de terça-feira. A Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Tem verdades poderosas, mas fechada. Não tem poder nenhum aquela Bíblia fechada. Aquela Bíblia, se eu estiver a ler a Bíblia, continua cheia de verdade. Mas se eu, quando leio aquela Bíblia, não deixar que aquela verdade entre no meu coração e me transforme, aquela verdade não tem poder nenhum. Para mim, está lá. É verdade. Foi Deus que disse aos homens, através do Espírito Santo, para escreverem isso. Mas se aquela palavra não entrar no meu coração quando eu estou a ler ou quando eu estou a ouvir, não tem poder nenhum. É uma palavra que é lançada para o ar. Lembram-se daquela passagem que diz que a semente pode ser lançada onde?
pode ser lançada nos espinheiros, pode ser lançada no chão pedregoso e vem as aves e levam, pode ser lançada à beira do caminho ou pode ser lançada no terreno fértil. A palavra é assim, a Bíblia é assim. É uma verdade que pode ser transformadora se for para um terreno fértil, senão não serve de nada. Por isso é que o Senhor Jesus nos diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que fazer o quê? Conhecer. Não é ler, não é ouvir. Conhecer. O que é conhecer? Como é que a gente conhece alguém? É saber quem é, saber os gostos. Eu só conheço alguém se souber. Toda a gente sabe quais são as duas coisas que eu menos gosto na comida. Estão a ver? Quando a gente anda perto de alguém, a gente sabe as coisas boas que a pessoa gosta e as coisas boas que a pessoa não gosta. Boas por causa de ser para alguém. Não? É a mesma coisa com a palavra. Se aquilo for alguma coisa que entra em mim, que me transforma, então nós podemos dizer que esta verdade se torna um fundamento para a minha vida. E quando ela é um fundamento para a minha vida, eu sou transformado e o senhorio de Cristo é visível na minha vida. Se a verdade não for um fundamento na minha vida, isso não acontece. Então, quando é que a verdade se transforma num fundamento na minha vida? Simples. Quando eu obedeço a essa verdade. Quando eu pratico essa verdade. Não conheço só, não ouço, mas pratico-a. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo não somente Jesus a fazer um sacrifício, Jesus a dar a vida por nós, a dar a vida por mim, mas eu decido não mais viver para as minhas opiniões, para as minhas vontades, para os meus achismos, mas sim para a sua verdade, mesmo que isso me custe. Vocês sabiam que a verdade que Jesus tem ali para nós, as promessas que o Senhor tem para nós, por vezes custam, têm um preço para nós, têm um preço de mudança, não é um preço financeiro. Eu sei que infelizmente há quem aí fora diga que é, mas não é. A Bíblia não diz isso. Mas tem um preço de mudança, tem um preço de renúncia, tem um preço de sacrifício de coisas que nós fazíamos e não fazemos. Mas quando mesmo que isso me custe, eu tomo essa verdade como um fundamento para a minha vida, essa verdade começa a ser o fundamento para mim, então o que é que acontece? Eu começo a praticar aquela verdade. Ou seja, eu primeiro ouvi, a seguir eu tomei a decisão, não, eu quero que esta verdade seja fundamento na minha vida. E aí eu começo a praticá-la aos poucos. E o que é que acontece? Os meus pensamentos mudam, os meus olhares mudam, a minha forma de falar muda, os meus comportamentos mudam, até a minha forma de vestir muda. Porquê? Porque nós muitas vezes nos vestimos de forma inadequada quando estamos no mundo. Porquê? O que hoje em dia os sociólogos nos ensinam logo, o que acontece desde a criança tem que ser, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, tem que ser aceito pelos seus pares, pelos seus iguais. Se a gente tem um filho na escola e todos têm ténis da marca blá, 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 brancos com uma pintinha vermelha, o nosso filho vai chegar a casa e diz assim: pai, eu quero o ténis blá, 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 branco com uma pintinha vermelha. Quanto é que custa? 5 euros. Mas tu tens um de 50. Ah, mas aquele é que é bom porque os meus colegas têm todos. É assim que funciona o mundo. E nós muitas vezes fazemos o quê? Vestimos-nos de forma inadequada, comportamos-nos de forma inadequada. Porquê? Porque precisamos de nos sentir aceitos pelos outros. Quando nós entendemos que a verdade de Jesus, fundamentada na minha vida, me permite ser livre disso tudo, para uma criança ou para um jovem às vezes é mais complicado, então eu consigo estar liberto e consigo fazer aquilo que o Senhor me manda fazer de uma forma tranquila. Ou seja, dizendo de outra forma, começa a ser visível o senhorio de Cristo na minha vida. É assim que, quando nós aceitámos Jesus, nenhum de nós ficou logo diferente. Ficámos diferentes em algumas coisas. É ou não é verdade que aos poucos a nossa família começou a dizer que nós estávamos diferentes? É ou não? Na forma de falar, na forma de algumas coisas que a gente fazia, alguns comportamentos que a gente tinha. Muitas vezes converte-se primeiro o marido, depois a esposa ou os filhos, e os outros vão vendo e vão sendo o quê? Contagiados por aquele que começou a fazer o quê? A ter o senhorio de Cristo na sua vida como algo bem real. E quando isso acontece, nós mudamos. E essa mudança realmente tem que ser visível em mim como pai, ou como mãe, como marido, como esposa, como filho. Isso tem que ser visível. Se não é visível, é porque então ainda não fizemos o que aconteceu a semana passada, que é o arrependimento. E como tal, sem arrependimento, nós, lembram-se que falei do arrependimento segundo o padrão de Jesus, não é o arrependimento normal,
É o arrependimento comparando-nos com Jesus. Ou então eu até já me arrependi, mas não tomei a decisão de que as verdades de Jesus passam a comandar a minha vida. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou ser essa pessoa que os outros dizem está diferente. Posso ainda não estar perfeito, mas estou diferente e todos percebem que está diferente. Sabem qual é o grande problema? O grande problema é que, além das verdades de Jesus, que nós não colocamos em causa, mas todos nós temos verdades pessoais que nós assumimos ao longo da nossa caminhada humana e que nós muitas vezes não decidimos deixar para trás. E muitas vezes achamos que a nossa verdade pessoal é mais verdade do que a verdade de Jesus. É tal problema de nós, nesta fase da adolescência espiritual, acharmos que sabemos algumas coisas mais. Por isso é que muitos crentes, ao fim de 10, 20, 30 anos, 40 anos de crentes, continuam exatamente com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, a andar na mesma montanha russa todas as semanas, como eu disse há pouquinho. Porquê? Porque ficamos ali firmes na nossa verdade espiritual. Quem é que já alguma vez... Eu depois já vou explicar o que é que eu vou dizer para ninguém ficar ofendido. Quem é que já alguma vez tentou no campo, eu nas minhas férias, fazia férias no campo, no norte, quem é que já tentou alguma vez fazer andar uma vaca ou um cavalo para ajudar? É tranquilo, não custa nada, não é? A vaca, o cavalo, a gente põe uma cenourazinha, faz assim, bate, ele vai e leva as coisas. E um burro? O burro só vai quando ele quer e para onde ele quer. O burro finca ali os cascos no chão e não vai. E podes pôr, não é uma cenoura, podes pôr um molho de cenouras, podes bater, podes fazer o que quiseres, arriscas-te que ele te morda, e ele não sai daquele sítio. Porquê? Porque ele é teimoso. E o cristão não é burro. O cristão é teimoso, muitas vezes, fica firme nas suas verdades, em vez de perceber que se Jesus tem uma verdade que diz que A é melhor do que B, então não interessa se eu acho que B é melhor do que A. A verdade de Jesus eu tenho que aceitar como verdadeira, porque é a Bíblia. E a minha é uma coisa que eu fui construindo na minha vida, na minha alma, na minha mente, ao longo da minha caminhada. Mas quando nós somos esses adolescentes rebeldes, nós mantemos a nossa verdade pessoal acima das de Jesus. Sabes qual é aquela frase mais comum que o crente rebelde diz? Vou-te dizer assim, não sei se tu vais ver ou não. Mas eu já fiz estas coisas uma vez. Deus já me usou daquela forma assim. Então eu já tenho direito a ter uma verdade própria. Não, Deus uma vez falou comigo e disse-me não sei o quê. Então, se Deus já falou comigo, eu não preciso mudar. Não, mas se Deus já me deu uma vez um dom, se eu já fui usado, não, eu não preciso mudar neste detalhe. Mesmo que a Bíblia diga que eu tenho que mudar. E o crente escuda-se naquelas coisas que ao longo da nossa caminhada cristã o Senhor foi usando as nossas vidas, realmente para servir a sua obra, e nós escudamos nisso e dizemos assim, não, eu não vou mudar. Esta verdade pode ser muito bonita, mas eu mantenho a minha. E quando isso acontece, nós deixamos as verdades de Jesus fora das nossas verdades. Deixamos as verdades de Jesus fora da nossa vida e criamos um universo. Antes do Zuckerberg inventar o Meta, já o cristão tinha inventado o Meta, que é o nosso universo próprio fora de Jesus, em que a gente constrói as nossas verdades e as nossas próprias histórias. E nós queremos esse universo em que as nossas verdades, as que gostamos, são verdade verdadeira. Aquelas que nós nem gostamos muito, trazemos algumas da Bíblia para cá, mas não trazemos todas, que é para não nos fazer muita confusão. E então somos o quê? Não somos o crente montanha-russa, mas somos o crente que é semi-senhorio de Jesus. Ou seja, há coisas que nós cumprimos que está na Bíblia, há princípios bíblicos que nós cumprimos, que nós aceitamos, que nós vivemos, e há outros que nós não vivemos, não aceitamos porque dizemos, não, porque eu tenho a minha forma de ser e de estar e de ver. Pensa assim comigo. Há uma coisa que nós ensinamos que está na Bíblia, que é verdade. O Senhor Espírito Santo é um cavalheiro. O Senhor Espírito Santo não nos impõe nada. Mas o Senhor Espírito Santo também nunca nos diz que uma coisa que é errada é certa só para a gente ficar feliz. Ele não nos diz, não nos obriga a mudar. A decisão é sempre nossa. E nós escondemos muitas vezes nessa coisa de mas para continuar a fazer coisas que sabemos que não estão de acordo com a palavra de Deus, só porque não queremos mudar com aquela história do mas é o meu caráter, é a minha personalidade. Lembra-te de um pormenor sempre. Quando a Bíblia nos diz lá em Gênesis que o Senhor nos fez à sua imagem, Ele diz, vamos fazer o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Claro que estamos a falar do Espírito, não estamos a falar da nossa carne. Mas se nós somos semelhança de Deus no nosso Espírito, e se nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo, a nossa alma, que é onde estão as nossas decisões, as nossas verdades estão na nossa alma, não estão no corpinho. O corpinho é só esta carcacita, não é nada. É aqui, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, que estão as nossas decisões e as nossas verdades. Se a nossa alma estiver alinhada com o Espírito, o nosso Espírito que recebe do Espírito Santo não recebe verdades que sejam falsas. Portanto, o problema é que, como nós não estamos alinhados, mantemos aqui o nosso nível de verdades, de coisas que a gente faz e de coisas que a gente quer fazer. E quando isso acontece, sabes qual é o resultado? O facto de Jesus não ser Senhor das nossas vidas é algo que limita o nosso crescimento espiritual. E depois nós questionamos muitas vezes: mas eu já sou crente há 10 anos, 20, 30 ou 40, parece que não consigo atingir nada em Jesus. E aquele chegou à igreja a semana passada e Deus usou tanto. Porque se calhar o que chegou a semana passada, também estou a exagerar, se calhar o que chegou o mês passado ou o ano passado, derramou o seu coração de tal forma em Jesus que mudou tanta verdade que ele tinha para que as verdades verdadeiras pudessem fazer parte da sua vida. E é isso que faz com que nós possamos crescer espiritualmente ou não crescer espiritualmente. Mais uma vez, tal como o arrependimento da semana passada, não depende de Jesus, depende de nós. As verdades de Jesus estão onde? Na Bíblia. As nossas verdades estão onde? Na nossa alma. Quando nós entendermos que é tempo de tirar a nossa verdade para que as verdades de Jesus possam fazer parte da nossa vida, nós mudamos, começamos verdadeiramente a crescer. Saímos aqui desta fase do adolescente chato, teimoso e conflituoso e irresponsável, e zingão e casmurro. Eu só estou a falar isto porque a Isabela não está aqui, senão ela podia ficar ofendida. Mas a verdade é essa. Nós, como adolescentes, somos muitas vezes teimosos e casmurros. E quando nós deixamos de ser isso, nós percebemos que as verdades do Senhor mudam mesmo a nossa vida. Então, a questão que se coloca, para provocar mais um pouquinho, é: quão verdadeira é a Bíblia para nós? É fácil a gente ouvir que a Bíblia são 66 livros, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, que temos os 4 Evangelhos, temos o livro de Atos, a expansão, depois temos o livro de Apocalipse ou de Revelações, onde o Senhor nos diz como vai ser o futuro. Temos essas coisas todas, mais profética, menos profética. Mas quão verdadeira é a Bíblia para ti? Quão verdadeira é a palavra de Deus para ti? Até que ponto ela é verdadeira para ti? Lembras que há pouco eu perguntei se a Bíblia era verdadeira. Todos dissemos que sim. Mas quando se pergunta desta forma, a gente já fica a pensar se a Bíblia é verdadeira para mim ou não. Porque uma coisa é eu dizer que a Bíblia é verdade, agora, para mim, é isso que é importante nós percebermos. Porque se ela for verdade para mim, é fácil eu tirar as minhas verdades, deitar fora e encher-me com as verdades da Bíblia. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Porquê? Porquê é que será? Porque no fundo nós queremos continuar a controlar a nossa vida. E o que nós sabemos, pelo menos se nós fazemos parte de uma igreja que nos ensina e que não cria só rituais, nós percebemos que há uma hipótese de nós deixarmos de controlar a nossa vida, que se chama Senhorio de Cristo. E muitas vezes nós não queremos, porque queremos fazer aquilo como nós fazemos. E se nós assimilarmos as verdades da Bíblia e passarmos a viver dessa forma, nós perdemos completamente o controle da nossa vida, dos nossos olhares, do nosso pensamento, da nossa fala, do nosso comportamento, e Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. Só que qual é a vantagem disso? Passamos a ser espiritualmente honestos. Porque dizemos que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida e Ele é, na verdade, o Senhor da minha vida. Na forma como eu falo, na forma como eu me comporto, com isso tudo. E agora, mais uma vez, o meu poder vê aí nas vossas mentes. Aqueles pontinhos de interrogação a dizer assim: não, eu aplico a verdade da Bíblia na minha vida. Eu não, a Bíblia para mim é completamente verdadeira. Eu comecei um pouquinho da vida de cada um, podia individualmente dizer algumas coisas que não. Mas vou dar uma demonstração simples de coisas super simples e que mostram numa coisa super simples que não é verdade, que nós muitas vezes não aceitamos a Bíblia como uma verdade na nossa vida. Queres ver? Vou fazer 2 perguntas e a gente chega lá. Fazer uma perguntinha para provocar. Espera aí, não posso perder aqui na minha passagem. Quem é que já alguma vez falou do amor de Jesus para alguém? Digam, posso dizer amém?
Amém. Fica bonito na gravação. Igreja que está ativada, igreja que se expressa na presença de Deus. Um cristão que não se expressa na presença de Deus, ou está com dor de garganta, ou é mudo, ou não é cristão. A gente tem. Se não temos mudos, não temos dor de garganta. Já toda a gente falou alguma vez do amor de Jesus para alguém, não é? Muito bem. Porquê é que a gente fez isso? Porque acreditamos nesta verdade da Bíblia. É ou não é? Sabemos que o Senhor nos disse lá na grande comissão em Mateus 28, não é? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que eu vos ensinei a guardar. E sabemos que isso é importante para que outros possam conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos. Não é? Isto é algo importante. Agora, fazer outra pergunta. Quem é que já alguma vez orou por uma pessoa enferma para que o Senhor Jesus a curasse? Repararam que diminuiu o número dos amém. E se eu fizesse outra pergunta agora? Quem é que já alguma vez orou por um morto para que o morto ressuscitasse? Jesus fez isso tudo. Jesus falava do seu reino para toda a gente. Lembra-se daquele jovem que diz: Mestre, o que é que eu preciso para estar contigo e ter a vida eterna? Simples. Vende tudo o que tens e segue-me. Tenho que ir ali ao Burger King, hoje não me dá jeito. E foi-se embora de fininho. Tenho que ir ajudar os meus pais e coisa e tal. Não vai. Portanto, Jesus fez essa verdade, a gente interiorizou. Muitos de nós interiorizaram a verdade de orar para que o Espírito Santo, ainda hoje tivemos esse exemplo, para que o Espírito Santo possa trazer cura. Não é? Portanto, muitos de nós queremos que essa verdade é para nós. Alguns ainda não creem. Mas pouquíssimos de nós, para não dizer todos de nós, não acreditamos que da mesma forma que Jesus pôde ressuscitar Lázaro ao fim de 4 dias, nós podemos ressuscitar alguém. E o Senhor Jesus nos disse: todo o meu poder vos dou. Eu só faço o que vejo o Pai fazer, portanto nós podemos fazer tudo o que Jesus fez, porque é bem escadinho. E porquê é que nós não fazemos isso? Porque não interiorizamos essa verdade como uma verdade verdadeira e poderosa na nossa vida. Quem diz esta, eu podia-vos arranjar aí outros exemplos. Se eu fosse falar sobre finanças então, se calhar ainda era mais fácil. Que é aquela área em que o cristão tem muita dificuldade, que é a parte das finanças, mas eu não vou entrar. Mas qual é a nossa dificuldade? É crer que Jesus fez, a gente crê. Crer que nós podemos fazer através de Jesus, é que às vezes é difícil. Nem tem a ver com a gente pensar: não, eu estou em pecado. Não. Nós não interiorizamos ainda que se o Senhor Jesus é o nosso Senhor, se nós obedecemos às suas verdades, nós podemos fazer as mesmas conquistas que Ele fez. Nós podemos conquistar as mesmas vidas que Ele conquistou. Se Jesus em 3 anos e pouco teve um ministério que impactou o mundo, nós em 20 ou 30 anos podemos fazer tanto ou mais que o apóstolo Paulo fez. Porquê? Porque eles creram que aquilo que Jesus fazia, eles podiam fazer. E essa é a mudança das nossas vidas. É por isso que a Bíblia é verdade, mas nós ainda não interiorizamos todas as verdades da Bíblia. A verdade é que as verdades da Bíblia são imutáveis. A questão é nós queremos aplicar essa imutabilidade na nossa vida. A Bíblia nos diz coisas que, se nós aplicarmos, o mundo muda. Mas nós não decidimos ainda obedecer completamente à palavra. Eu não estou com isto agora a dizer que amanhã vamos todos para o Instituto de Medicina Legal começar a orar pelos mortos para ressuscitarem. A questão não é essa. Mas eu conheço quem já fez isso e ressuscitou. Eu conheço quem fez isso. E há exemplos aí de testemunhos de pessoas, testemunhos poderosos nesse sentido. A verdade é que quando se fala de obediência à palavra, não estou a falar só de obedecer para não pecar. Não, obedecer tomando a palavra de Deus como uma verdade para a nossa vida. É isso que nós percebemos. Então, se nós entendemos a importância de obedecer à palavra de Deus, fica muito mais fácil nós entendermos que temos que deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Nós não podemos achar que somos nós. Na verdade, deixa-me dizer-te uma coisa também impactante. A obediência aparente é um ato de desobediência. Se eu só obedeço a parte da Bíblia, eu estou a desobedecer a uma parte da Bíblia. Essa é que é a verdade. Se eu obedeço a tudo, eu sou obediente. Se eu obedeço a parte, realmente não sou desobediente. Ou seja, eu não sou um crente obediente porque só faço algumas coisas que Jesus me pede. Eu tenho que ser um crente obediente se eu faço tudo o que Jesus me pede, porque Jesus é o meu Senhor. Amém? Nós não podemos esperar que somente ao domingo a gente obedeça, porque ao domingo é fácil.
Ao domingo nós estamos num lugar de conforto, estamos num lugar em que estamos protegidos, estamos na casa do Senhor, estamos na igreja. Então é fácil quando quem está a ministrar o louvor diz: vamos levantar as mãos para adorar, só não levanta quem não quer. Porque nós, se fosse na rua, a gente se calhar ficava meio constrangido se fosse ali fora, e o que é que vão pensar de mim? É ou não é? Imagina que a gente, para a semana, faríamos o culto ali na porta. Né? E nós na rua. Se calhar a gente ficava assim meio constrangido. Levantar as mãos para adorar. O que é que vão pensar de mim? Portanto, quando estamos num lugar onde seguro, nós adoramos, nós louvamos, nós choramos, nós ajoelhamos, nós vimos à frente, nós fazemos. Porquê? Porque estamos neste lugar seguro. Mas Jesus não pode ser o Senhor da nossa vida só ao domingo. Só das 10h30 à 1h. Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida na segunda, na terça, na quarta. Deixa-me dar-te um exemplo, que isto não é ser fundamentalista nem religioso, com a história da obediência. Muitos de nós estamos casados aqui, amém? Talvez a grande maioria. Todos nós, quando casamos, fizemos declarações poderosas, não é? Em que nós declaramos que essa aliança é real. Não é? No amor, na riqueza, na pobreza, nos tempos maus, nos tempos bons, nós mantermos firmes. Quem é que gostaria ou ficava despreocupado se o seu cônjuge só fosse obediente só a parte da aliança? O que é que tu achavas se o teu marido ou se a tua esposa só obedecesse à aliança ou ao compromisso de forma parcial? Ninguém gostava, não é? Porquê? Porque a gente fez um compromisso e é para ser fiel em todo o compromisso, não é só em parte. Então porquê que achas que com Jesus é diferente? A gente tem uma aliança com Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus estabeleceu uma aliança connosco. Estabeleceu uma aliança que é até que Ele venha reinar connosco ou até que Ele nos recolha para perto dEle. Então nós temos que ser obedientes. Eu não estou com isto a pensar em religiosidade nem nada disso. Estou a pensar em obedecer à palavra do Senhor, obedecer às verdades. Há coisas tão simples. Deixa-me dar-vos um exemplo da palavra de Deus muito simples. Quem é pai, principalmente, ou mesmo para quem não seja. A Bíblia nos diz que nós temos que educar as crianças, desde pequeninas, ensina-nos a educá-las na palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos aqui as nossas crianças a serem ensinadas. Se nós não fizermos isso como pais, nós estamos a fazer o quê? Estamos a desobedecer. Podes pensar assim, é uma coisa muito grave. Não, não é. Não é nada que nos impeça de ir para o céu. Mas estamos a não escolher a melhor versão da nossa criança, que é uma criança que é ensinada na palavra de Deus. E as verdades de Jesus são coisas, às vezes, tão simples. A gente só pensa no não matarás, não adulterarás, não roubarás. A gente só pensa nessas coisas. Mas quando o Senhor Jesus nos tem várias verdades ali, vários exemplos, são essas pequenas coisas que são super importantes para nós. A questão é que nós, muitas vezes, não queremos abdicar da nossa vontade. Por isso, obedecemos à verdade que nos apetece. Como eu costumo dizer, muitos de nós somos cristãos que só leem as páginas par da Bíblia. A gente lê esta parte da Bíblia, esta página tem uma promessa fantástica para nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fantástico. Depois, na outra página, diz assim, guardarás o melhor das tuas rendas para ofertar ao Senhor. Estou a falar de finanças mesmo, primeiro a casa. E nós já não lemos desta parte porque não nos dá jeito. Mas esta em que o Senhor diz uma promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós gostamos. Ou seja, nós somos cristãos muitas vezes que escolhemos as verdades que podem fazer a diferença na nossa vida e nós, como cristãos, temos que deixar de fazer isso. Nós, como cristãos, é preferível nós entendermos assim: eu ainda não sou capaz, ainda não tenho a fé, ainda não tenho a maturidade, ainda não tenho a força necessária para obedecer. É preferível eu ter esse entendimento do que eu esconder-me com a história de não, mas eu acho que é assim. E quando nós entramos no eu acho que é assim, é muito complicado, porque a Bíblia só tem... A Trindade são 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não me quero adiantar muito, para a semana tenho que falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo só é a terceira pessoa da Trindade porque na Bíblia está descrito em terceiro lugar quando se começa a falar das figuras da Trindade.
Só por isso. Não é menor do que ninguém, ok? Mas, como eu estava a dizer, a Trindade é composta por 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum de nós está lá. Nós não somos a 4ª pessoa da Trindade. Portanto, o nosso achismo não conta. O eu acho que não conta. Mas eu penso que... já o Descartes dizia, eu penso que logo existe. Não passa daí. Eu penso, mas quando o meu pensar vai contra a verdade da Bíblia tem que suplantar o meu pensar, o meu agir, o meu querer. E isso é importantíssimo. Mas sabes qual foi a estratégia que o cristão, que o crente, aquele crente que é muito escorregadio, conhecem o crente escorregadio? Eu já falei 2 tipos de crentes. O 007, não é? O crente montanha-russa e o crente escorregadio. Conhecem o crente escorregadio? Vou-vos dizer o que é o crente escorregadio. O crente escorregadio é aquele que arranjou uma forma muito política de escolher as verdades que quer. O crente escorregadio diz assim, eu não tive revelação dessa verdade. Eu não tive revelação dessa verdade. Nem tive revelação dessa verdade. Então, quando eu tiver revelação, eu faço. Se Jesus estivesse à espera da revelação do Pai para subir à cruz, não estava nenhum de nós aqui. Jesus foi ao jardim do Getsemane, pediu a Pedro, Tiago e João para ficarem a orar por ele. Não ficaram, adormeceram. Jesus foi orar, porque Jesus era humano como nós, não sei se sabias. Jesus era Deus, deixou a sua divindade, se fez homem como nós, sem pecado. E Jesus, naquele momento, a obediência à palavra de Deus, mas como homem, ele foi perguntar assim, Paizinho, não fazer isto? Paizinho, se possível, passa de mim esse cálice, que isto é muito doloroso. É muito difícil. Para mim, está a ser muito difícil. Tanto que Jesus chorou e suou lágrimas e gotas de suor de sangue. Deus falou alguma coisa a Jesus? Não. No meio da dificuldade, o próprio Jesus percebeu. Eu tenho que obedecer ao meu Pai. E da mesma forma que ele diz, se puderes, passa de mim este cálice, diz logo a seguir, mas que se faça a tua vontade. E sai dali fortalecido para cumprir aquilo que Deus tem para ele. Portanto, quando nós como cristãos nos escudamos naquela do eu não tive revelação desse tema, é um crente escorregadio. Se algum de vocês alguma vez, quando Deus vos dá uma direção, dizem eu ainda não tive revelação do tema, é porque vocês são crentes escorregadio. Todos nós às vezes escorregamos um pouquinho. A questão é que a gente não pode cair quando escorrega, tem que se agarrar logo a Jesus. Porque a verdade é que a verdade não tem que ter revelação. Como eu estava a dizer, a verdade é que a verdade não tem que ter revelação. A verdade tem que ser claríssima. O problema é que quando nós não gostamos da verdade, precisamos de uma revelação para a verdade. Eu podia falar de finanças, que era algo que todos nós entendemos. Eu não sei se conheces alguém que tem vive nesta estratégia da revelação, anda de revelação em revelação para tomar decisões, pois nunca toma as decisões certas e, como tal, nunca tem o senhorio de Cristo na sua vida. A verdade é que nós temos que pedir ao Senhor, claro, agora não deturpem o que eu estou a dizer. Há momentos em certas decisões que nós temos que ter revelação de Deus para tomar decisões. Claro, não estou a dizer o contrário. Não é? Eu tenho que tomar uma decisão importante na minha vida, o que quer que seja, uma mudança de emprego, de país, de casar ou não casar. Sei lá, N coisas que eu tenho que fazer. Claro que eu tenho que jejuar, tenho que orar, tenho que buscar uma direção do Senhor e tenho que, na sua palavra, buscar uma revelação para aquilo. Por isso é que nós temos um dos dons, chama-se palavra de sabedoria e conhecimento, em que Deus nos traz essa palavra para nós podermos saber como fazer. Não é? É diferente. Profecia é uma coisa que Deus dá e que se cumpre. Ok? Palavra de sabedoria e conhecimento é uma palavra de antecipação de algo que Deus nos dá, mas que nós temos que orar por ela, temos que a chamar à existência com a nossa oração para que ela se cumpra. Uma profecia de Deus cumpre-se sempre. Palavra de sabedoria e conhecimento. Depende do enquadramento que nós podemos dar. Não é? E Deus faz-nos isso. Mas aí sim temos de ter revelação. Agora, quando o Senhor nos diz, exemplo clássico, o cristão deve entregar o dízimo da sua renda. Tem que ter revelação. É clássico. E vocês sabem que eu não falo de finanças, porque acho que não é por aí, mas é o exemplo mais clássico que nós temos. Mas temos outros, sei lá, relacionado com hábitos mundanos, não tem que ter revelação. Até parece que Jesus tem hábitos mundanos. Nós temos que ter revelação de certas coisas. Portanto, isto para dizer o quê? A obediência à palavra é um desafio para ti e para mim. Não é só para ti, nem é só para mim. É um desafio para todos nós. Cada um, consoante a caminhada onde nós estamos, o desafio é diferente. Vejam bem, o João Lucas foi tirar umas coisinhas que tinha ali na perna
uns adicionais que tinha desde o ano passado, na sexta-feira. E hoje está a fazer o quê? Hoje ainda está um bocadinho limitado fisicamente, então tem uns auxiliares para poder andar. Mas vai chegar o dia em que ele vai lançar esses auxiliares fora. Ele passou esta fase. Hoje está limitado. Há alguns de nós, se calhar hoje, na nossa caminhada, ainda estamos limitados por N coisas. Por coisas do nosso passado, pela mochila carregada de coisas do nosso passado que nos pega e que nos atrapalha. O processo de crescimento espiritual é exatamente o passado deixar de nos atrapalhar, para nós largarmos essas coisas que nos limitam, para podermos livremente ter as verdades de Jesus na nossa vida. Isso é ter o senhorio de Jesus na nossa vida. E a obediência à palavra é um desafio para qualquer um de nós. Porquê? Porque a nossa origem pecaminosa que vem lá do nosso avôzinho Adão não gosta que a gente obedeça à palavra. Porquê? Porque ele não obedeceu. Quem foi o primeiro ao cimo da terra a desobedecer a palavra de Deus? Foi quem? Foi Adão e Eva. Não é? Foram os primeiros a desobedecer. O Senhor disse, tudo é vosso. Podem comer de tudo o que está aqui, exceto, para ler agora, não é? Exceto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comerem certamente morrerão. E eles desobedeceram. O que aconteceu? Espiritualmente morreram e trouxe essa matriz para nós, humanos, essa matriz natural e carnal. Por isso, é difícil para nós, mas nós podemos inverter esta situação. A verdade é essa. Como é que nós podemos inverter esta situação? É que Jesus, além de ser o nosso Senhor, é o melhor exemplo que nós temos de alguém que obedece à palavra de Deus, como eu já dei há pouquinho, Jesus no jardim do Getsemane. Se nós olharmos para Jesus, que além de ser o Senhor das nossas vidas, é o maior exemplo da obediência, nós facilmente conseguimos passar do estádio do arrependimento e do estádio do senhorio de Cristo. E é isso que nós hoje, para que para a semana nós possamos entender bem o que é o relacionamento com o Espírito Santo, nós temos que mudar mesmo a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de vestir. Senão nós não conseguimos chegar ao terceiro estádio. Eu ia dizer uma coisa, mas não posso. Tem que ser noutro fórum. A verdade é que se nós não conseguirmos passar o estádio do arrependimento, se não conseguirmos, não é imediato, mas se não conseguirmos fortalecer-nos na palavra de Deus, para que a obediência à palavra seja real, para que o Senhor do Senhor Jesus seja real nas nossas vidas, nós nunca vamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Nós podemos ter experiências com o Espírito Santo? Sim. Podemos ser batizados no Espírito Santo? Sim. Ter relacionamento é diferente. Ter relacionamento com o Espírito Santo, fazendo um spoiler, ter relacionamento com o Espírito Santo é o Espírito Santo falar comigo da mesma forma que eu estou a falar com vocês. Ter relacionamento com o Espírito Santo é eu falar com Ele da mesma forma que eu estou a falar com vocês. Com a mesma transparência, com a mesma liberdade, só que o Espírito Santo joga em antecipação. E, obviamente, quando eu lhe falo algo que ele já sabe, ele me vai encaminhar para a situação certa, vai me encaminhar para o momento certo, vai me encaminhar para o comportamento certo. Coisa que muitas vezes nós não conseguimos porque não temos essa maturidade nem essa sabedoria. Por isso, nós às vezes pensamos que crescimento espiritual é fantástico. Eu saber 100 versículos da Bíblia, eu acho que revela conhecimento. Os 10 mandamentos revela conhecimento. Que é eu conhecer a diferença entre o Antigo Testamento, a diferença para o Novo Testamento, o que é que isso faz na minha vida, isso é conhecimento. E é fantástico ter conhecimento. Crescimento espiritual não se limita ao conhecimento. Crescimento espiritual tem a ver com como é que eu era e como é que eu estou a ser. Como é que eu era como pai, como é que eu era como marido, como é que eu era como mãe, como é que eu era como esposa, como é que eu era como filho, como filha, e como é que eu hoje sou. Como é que eu acho que eu sou e como é que os outros sentem que eu sou. Como é que a minha igreja sente que eu sou. Como é que o irmão que se senta ao meu lado, que se senta atrás, que se senta à frente, como é que ele sente que eu sou. Como é que eu sou no tempo da adoração, como é que eu sou no tempo da palavra, como é que eu sou no tempo do discipulado, como é que eu sou no tempo das aulas, como é que eu sou no... É isso que revela crescimento espiritual. Não é só o acumular conhecimento. O acumular conhecimento é bom. Mas se esse conhecimento não for fundamentado nas verdades de Jesus,
é apenas conhecimento, tal como a gente conhece as ruas. Diga-me uma coisa, a tua vida muda alguma coisa por saber o nome desta rua ou o nome da rua da tua casa? Não muda nada. Hoje, então, com o GPS no telefone, a gente nem precisa saber nomes de ruas. A gente sabe os nomes das ruas porque alguém nos pergunta, moras onde? Moro na rua, blá, 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 blá. Não muda nada. Eu conhecer 30 versículos, se esses 30 versículos não fizerem parte da minha vida e da minha verdade, do meu coração, são conhecimento. E o conhecimento não leva ninguém para o céu. Jesus é que leva alguém para o céu. Uma vida diferente, uma vida diferenciada, uma vida transformada é que nos leva para o céu. É uma vida transformada que nos faz poder impactar outros e contagiar outros. Eu há pouquinho falei da grande comissão. Jesus em nenhum momento diz na grande comissão para fazer os discípulos e não diz assim, e ajudem-nos a decorar versículos. Diz, e ensinem-nos tudo o que eu vos tenho ensinado. Estamos a falar de verdades, não estamos a falar só de conhecimento. Claro que é bom ter conhecimento, mas se o conhecimento não estiver fundamentado na verdade, não chega para nada. Amém? Podemos ficar de pé para nós orarmos, para terminarmos. Para nós entendermos a importância do que é nós crescermos. Podemos fechar os nossos olhos para podermos orar. Sabem que quando nós pedimos para fechar os olhos, não é nada místico. Nós, quando pedimos para fechar os olhos, é só para que a nossa visão periférica, muitas vezes, de alguém a passar ou isso assim, não nos impeça de continuar concentrados naquilo que Deus está a fazer connosco. Amém? É só exatamente por isso. Senhor Jesus, nós entregamos hoje as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu sei que já fizemos isso uma vez, em que dissemos que queríamos viver só para Ti. Eu sei que já fizemos isso uma vez em que dissemos que queríamos que fosses o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas hoje, num estádio de maturidade diferente, Senhor, hoje nós dizemos que falhamos ainda, Senhor, quando não assumimos estas verdades Tuas na nossa vida. E hoje nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos perdão, Deus, porque não conseguimos fazer tanta coisa que já deveríamos fazer. Hoje te pedimos perdão, Senhor, por cada vez que fugimos da Tua verdade. Te pedimos perdão, Senhor, por cada vez que temos uma verdade nossa que faz parte dos nossos conceitos, da nossa aprendizagem humana e a colocamos à frente da Tua verdade, de Ti que deste a vida por nós. E hoje nós dizemos, hoje somos cristãos, Deus, que nos arrependemos um dia. Hoje somos cristãos que nos arrependemos perante os padrões de Jesus, mas hoje somos também cristãos que queremos declarar a obediência à Tua palavra. Senhor Espírito Santo, vem ajudar cada um de nós a partir de hoje a ser obedientes à Tua palavra. Vem-nos trazer conhecimento sobre áreas que nós não temos ainda, mas não nos deixes ficar apenas no conhecimento, que esse conhecimento se transforme num fundamento, porque Tu também nos ensinas na Tua palavra, Senhor. Tu te moves onde a verdade está pavimentada, Tu te moves em vidas onde a verdade é fundamentada e pavimentada. Então que hoje, Senhor, nós possamos querer ser esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas crianças, Deus, onde a Tua verdade começa a ser pavimentada na nossa vida, para nós podermos experimentar aquilo que Tu nos dizes que é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Queremos, Senhor, a partir de hoje, neste ano novo de 2023, ser uma igreja que experiencia, que vive, que tira prazer dela, essa verdade boa, perfeita e agradável. Pai, usa as nossas vidas, Senhor, para tocar, Senhor, naqueles que nós conhecemos e que ainda não Te conhecem, Deus. Mas que eles possam ver em nós decisões diferentes, olhares diferentes, falas diferentes, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes. Oh, meu Deus, entregamos a Ti, Senhor, todo o pensamento que às vezes temos que ainda é mundano, que ainda é carnal, que ainda é natural, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos nesta hora. Entregamos aos Teus pés, Senhor Jesus, também toda a falta de verdade que ainda temos na nossa vida, Senhor. Pequenas coisas que ainda fazemos, que são contrárias à Tua palavra e que não queremos fazer mais, Deus. Queremos ser mudados e transformados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E hoje Te dizemos, com a mesma boca com que um dia confessámos o Senhor Jesus, hoje Te dizemos, eu quero ser transformado por Ti, Senhor. Vem fazer morada no meu coração, Senhor Espírito Santo. Vem tirar o que está aqui que ainda é errado. Vem tirar conceitos errados. Vem tirar as minhas verdades pessoais que sejam contrárias às Tuas e aquelas que não são contrárias às Tuas. Me mostra como é que eu fico mais forte se essa Tua verdade fizer parte da minha vida.
Me ajuda, Senhor. Dá-me ousadia, dá-nos essa ousadia, Senhor, de avançar sempre que Tu nos mandas avançar. Dá-nos a prudência de parar sempre que Tu nos mandas parar, em vez de avançarmos estribados no nosso conhecimento, na nossa verdade, que tantas vezes é uma verdade que não é real, que é verdadeira, não é verdadeira, mas que é falsa, Senhor, e que é às vezes uma perfeita loucura humana. Livra-nos, Senhor, dessa loucura humana. Livra-nos dessas falhas que nós temos, porque ainda estamos enraizados no mundo, em algumas áreas da nossa vida. E vem falar com cada um de nós nesta manhã, Senhor. Vem tocar nas nossas vidas, Senhor Espírito Santo. Nos entregamos a Ti, Senhor. Nós hoje declaramos aqui, Senhor, que és o Cordeiro sentado no trono, que és santo e poderoso. Nós hoje oramos aqui, Senhor. Ficamos extasiados quando estamos na Tua presença. Ficamos maravilhados quando estamos na Tua presença. Então, Senhor, peço que isso não seja somente ao domingo, mas que seja todos os dias da nossa vida. Homens e mulheres possam estar extasiados na Tua presença, quando leem a Bíblia, quando ouvem uma música que é Tua, Senhor. Quando mesmo sem música nem sem palavra, param um pouquinho para falar contigo e percebem quão grande é o Teu amor, quão santo Tu és, Senhor. Ajuda-nos a ser essa igreja que fica maravilhado na Tua presença. Oh, Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te glorificamos nesta manhã, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que tem caminhado, às vezes com dificuldade, mas que luta para não voltar a ser o homem e a mulher que era. Luta para continuar para o alvo que é Jesus, para o alvo que és Tu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Espírito Santo. Não nos deixes ficar perdidos, não nos deixes andar para trás, não nos deixes retroceder em nenhum momento das nossas vidas, das nossas caminhadas, mas pelo contrário, Senhor, que possamos avançar sem medo, avançar em fé, avançar em ousadia. Senhor Jesus, Tu sabes a dificuldade que cada um dos meus irmãos que está aqui hoje tem, cada um daqueles que está a ver o direto, cada um daqueles que vai ver a gravação. Tu sabes a dificuldade. Alguns nem Te conhecem ainda, Senhor. Mas Tu sabes aquilo que nós como igreja podemos fazer também para ajudar cada um, Senhor. Tu nos possas ensinar como igreja a ajudar a ultrapassar essas meias verdades, essas dificuldades, essas coisas que nos prendem ao passado. Senhor, eu Te peço que possas mostrar durante esta semana a cada um dos meus irmãos se há peso que tragam do passado, se há coisas desse irmão gêmeo que ficou lá embaixo nas águas, que por vezes lhes vem lembrar coisas que já não deviam ser lembradas. Tu possas mostrar-lhe, Deus, para nós podermos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, tirar de vez esse peso das nossas vidas, para em liberdade nós podermos caminhar. Pai, eu Te agradeço, Senhor, por cada pedido de oração que a Tua igreja também coloca na Tua casa, Senhor. Eu oro, Pai, por cada pedido de oração que aqui está. São nossos estes pedidos de oração, Senhor. Não são do vizinho, não são de alguém que não Te conhece, são de gente que vem à igreja como eu e como os meus irmãos. E nós colocamos estes pedidos, Senhor, porque em tantas situações nós esbarramos em algo que não conseguimos resolver. Seja questões de saúde, seja questões familiares, seja questões financeiras, seja questões de relacionamento, seja necessidades que nós temos, Pai, jurídicas. O que aqui está, Senhor? É um povo que se chama pelo Teu nome e que Te diz, Senhor Jesus, precisamos de ajuda. E hoje nós pedimos essa ajuda ao homem que ia num barco e parou o vento, e parou a chuva, e parou as ondas. Não pedimos ajuda a mais ninguém. Pedimos ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Venha ouvir, Senhor, o nosso clamor. Senhor, eu tenho a certeza que cada pedido que aqui está, não está somente aqui, está no coração de cada um. Cada pedido que aqui está, muitos deles têm lágrimas associados. Cada pedido que aqui está, muito deles tem oração associada, tem clamor, tem até às vezes já o medo que não seja resolvido. Então clamamos por milagres, Senhor, por estes milagres que estão aqui pedidos. Cada papelinho que aqui está é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Senhor Jesus, Te pedimos que faças presente em cada um destes pedidos, que olhes, que escutes, que ouças o clamor da Tua igreja quando ora, quando te pede direção, quando vem dizer, eu não consigo, Senhor, eu preciso que sejas Tu. Obrigado, Senhor, por cada pedido de oração. Obrigado pela ousadia que nos dás, Senhor, de escrever ali, pela confiança que temos também, Senhor. Pai, também Te agradeço, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta que é colocada na Tua igreja. Te
Te agradeço por cada dízimo e oferta que é enviada também de forma eletrónica, Deus. Eu oro declarando, Senhor, que não faltará nem farinha na amassadeira de cada um dos meus irmãos, nem azeite na sua botija. Pode vir a crise que vier, o inverno rigoroso que vier, mas nós sabemos que o dono do ouro e da prata é o nosso Senhor. E hoje nos colocamos debaixo do Teu Senhorio exatamente também nessa área, Senhor. Eu oro abençoando cada dízimo, cada oferta, declarando provisão financeira, mas também provisão espiritual, emocional e física em cada casa, Deus. Porque a Tua palavra assim nos diz, Senhor, todo aquele que semeia colherá. E muitas vezes nós semeamos, Deus, com lágrima e com tristeza, mas colheremos com riso, que é o que a Tua palavra diz. Eu oro por colheita física, por colheita emocional, financeira e espiritual, colheita com alegria. Deus, que a gente possa ver esse multiplicar das nossas finanças, mas que o nosso coração não fique agarrado às nossas finanças e que o nosso coração seja um coração compassivo, que se lembre do órfão, que se lembre da viúva, que se lembre do necessitado, que se lembre do vizinho que está a passar dificuldades e que a gente tenha essa coragem de chegar lá com uma oferta, chegar lá com uma cesta básica, que é o que nós fazemos tantas vezes como igreja. Abençoa, Senhor. Abençoa, meu Deus, todo aquele que às vezes com dificuldade escolhe a Tua palavra em primeiro lugar, Senhor, e cumpre os Teus princípios bíblicos. Muito obrigado, Senhor, porque somos uma igreja que é tocada pelo Teu Espírito Santo nessa área também, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque é um prazer servir-te, Deus. É um prazer dar a nossa vida por Ti, Senhor. Na nossa limitação humana, da mesma forma que Tu deste por nós, Senhor. E como igreja, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Gratos. Gratos nos rendemos a Ti, Senhor. Gratos nos rendemos pelo Teu amor. Gratos nos rendemos pelo Teu cuidado. Gratos nos rendemos pelo Teu perdão. Gratos nos rendemos pela Tua misericórdia, Senhor. E declaramos, Senhor, que a força, a honra e o louvor são Teus, Deus. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus vivo, seja com cada um de nós, não somente esta semana, não somente até ao fim do ano, até que o Senhor possa voltar para reinar connosco, celebrar as bodas do Cordeiro, ou nos recolha para perto dele. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana em que todos vejam que deixas de ser Senhor de ti mesmo para que o Senhor Jesus comece a tomar conta da tua vida. Que o teu cônjuge possa ver isso, que os teus filhos possam ver isso, que os teus pais possam ver isso, que a igreja possa ver isso. Eu oro declarando que esta semana o Senhor te vai chamar para falar do seu amor a alguém. E que nessa altura, se tu tens receio, se tens vergonha, se não tens ousadia, que o Senhor te possa lembrar de Moisés. Que o Senhor te possa lembrar que Moisés falou com o faraó. E tudo mudou numa nação e tudo mudou na terra. E eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, que a tua casa será um lugar de fartura para aquele que não tem. Que quando vier a fome, a tua casa matará a fome a muitos que não têm que comer. E hoje declaro sobre a tua vida que esta semana vais começar a matar a fome espiritual daqueles que não conhecem Jesus. Tenha uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém e amém.